Sejam bem-vindos. Nas conversas do Fim do Mundo desta semana, mergulhamos em vários locais recônditos e misteriosos do planeta. É por lá que tem andado o nosso viajante em trabalho. Ele é etnógrafo, vive atualmente numa aldeia dos Himalaias, mas já andou pela gigante Amazónia em busca de respostas a perguntas muito complexas. Vamos saber quais. E hoje está aqui connosco, aqui em Portugal, na cidade de berço Guimarães, onde nasceu e cresceu antes de rumar ao Reino Unido para estudar. Olá, Vítor da Silva. Olá, tudo bem? Tudo bem, Vítor? Vives na Índia há 2 anos, numa aldeia dos Himalaias. Como é viver numa aldeia dos Himalaias? Ora bem, é uma aldeia com 3 casas, no fim do mundo mesmo, Sim. num lugar que é conhecido como o fim do mundo habitável, por alguma razão. Por trás dessas montanhas onde eu vivo, começa o Tibete. E como é viver lá, é uma aventura. Eu vivo lá para parte do meu trabalho etnográfico, que me leva a imergir na comunidade e a estabelecer essa conexão para deixar de haver quase uma separação entre eu como pessoa de fora e a comunidade, e eles verem-me, pelo menos temporariamente, como um deles. E, através disso, podermos trabalhar juntos e unir forças nos problemas que os afetam. E viver lá é uma aventura, é um lugar onde as pessoas estão ligadas à terra, onde eles dependem da sua subsistência da terra, e é um lugar onde a comunidade celebra o divino como se não houvesse amanhã, e estão ligados a tudo que os rodeiam. Mas porquê viver naquela aldeia em específico? A aldeia, enfim, até se calhar é muito generoso chamar a aldeia um sítio que tem apenas 3 casas, não é? Exatamente. À volta da minha aldeia existem outras aldeias que têm uma série de casas. A minha já acaba por ser uma que tem só 3 casas, mas o que me levou aqui especificamente foi o facto que essa comunidade, que tem rituais sagrados muito antigos, e eu descobri que existe um fenómeno a acontecer que liga a Europa e os Himalaias. Basicamente, essa comunidade celebra todos os anos da mesma maneira que nós celebramos o Carnaval, da mesma maneira que nós celebramos os caretos, não é? E eles têm um ritual onde eles usam umas máscaras sagradas, que estão vivas, que não é apenas um objeto de madeira que pode ser substituído. E o que está a acontecer é que essas máscaras sagradas, a partir já há mais de 20 e 25 anos, essas máscaras sagradas têm sido roubadas das suas casas e dos seus templos para ser vendidas a colecionadores privados que vivem em Paris, na Bélgica, e que usam essas máscaras como um objeto exótico para pendurar na parede. E o que acontece é que estão a fazer com que essa comunidade perca, deixe de poder fazer o uso e de celebrar a sua cultura e os seus rituais, porque uma vez que essas máscaras desaparecem, eles não as podem substituir, não podem simplesmente fazer outra máscara de madeira. Portanto, está a perder-se o património e, com isso, uma parte importante da celebração de uma cultura, é isso? Exatamente, porque essas máscaras eles usam em ritual do fim de um inverno que é árduo, onde há neve, e essas máscaras só saem na altura em fevereiro, para poderem, onde eles usam essas máscaras em ritual, eles vão à volta da aldeia dessa montanha, das aldeias dessa montanha, para poder proteger, criar um círculo onde possam proteger essas comunidades durante o ano que vem, não é? Vem o início da primavera, Okay. É um ritual de passagem. E o teu trabalho consiste em quê, Vítor? Então, nesse lugar, o meu trabalho é de entender o que acontece quando essas máscaras desaparecem, como é que isso afeta o dia-a-dia dessas comunidades, como é que isso afeta a cultura dessas comunidades, e de que maneira eu posso trabalhar juntamente com eles para dar-lhes a oportunidade e o lugar da fala para eles poderem contar a sua história, para eles poderem
explicar o papel que essas máscaras têm no seu dia a dia e para pôr lá fora no mundo um testemunho que mostre a esses colecionadores privados que eles estão a participar no desaparecimento de uma cultura que eles admiram, é por isso que eles querem essas máscaras, e hoje em dia nós falamos da repatriação de património cultural do colonialismo e esquecemos-nos ou não temos a noção que isso está a acontecer enquanto temos esta conversa, e então eu quero facilitar que essas pessoas tenham a oportunidade de serem sujeitos e protagonistas da sua própria história e no futuro usar as minhas capacidades de direitos humanos e investigação para poder, de certa forma, repatriar algumas dessas máscaras que se encontram espalhadas pela Europa e museus e colecionadores privados. Portanto, o teu trabalho não é só de documentar todo o património que se perde, isto é, que sai dessas comunidades, mas também desenvolver um trabalho de resgate e de regresso desse património para as aldeias de origem, é isso? Exatamente. É uma tarefa difícil, não é? Mas é uma tarefa cheia de significado. Sim. E então, mais do que... Porque a etnografia sempre foi uma disciplina à base da documentação, muitas das vezes por paixão do etnógrafo, ou para publicar livros para serem lidos aqui na sociedade dominante, na sociedade moderna, mas não tanto a parte aplicativa de reciprocar e de poder dar de volta à comunidade e unir forças para reparar esses danos do colonialismo que se repetem hoje em dia. Vítor, como é que se chama essa comunidade onde tu estás inserido? Essa comunidade não tem necessariamente um nome, são comunidades chamadas Pahari, que significa o povo da montanha, e são comunidades que já vivem lá há centenas de anos, nesses lugares onde a vida é muito árdua, não é? Pois, imagino que seja isolada, enfim, da sociedade, enfim, de uma grande cidade, por exemplo, não? A cidade Sim, mais eles são próxima isolados. fica a quantos quilómetros? É mais ou menos a uma hora Uma hora. da vila mais perto, e eles De carro. fazem uso do acesso à modernidade e isso não os deixa de ser mais ou menos indígenas desse território, mas eles são independentes, são autónomos e conseguem sobreviver naquele território por si próprios. Os ouvintes estão a ouvir o teu testemunho e estão a perguntar, mas o Vítor trabalha para quem? Para quem trabalhas, Vítor? Eu trabalho para essas comunidades, eu digo sempre mas que são eles que te pagam o ordenado, é isso? Não. Ou seja, muito do meu trabalho, principalmente inicialmente, era com os pequenos trocos que eu tinha, sempre motivado por o facto que sinto que estou no meu caminho, que sinto que estou a fazer bem, independentemente da opinião dos outros, e existem maneiras de monetizar esse trabalho, de arranjar suporte, bolsas de pesquisa e que me ajudam a financiar, de certa forma, esses trabalhos, mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa que me preocupe muito, não é que anda a nadar em dinheiro, pelo contrário, Sim. mas eu acredito que quando és o melhor do mundo a fazer o que fazes, quando tens o coração no sítio certo, o dinheiro e as oportunidades são a primeira coisa a aparecer. Muito bem, uma delas é fazer expedições, é isso? Sim, isso foi uma coisa que comecei, é a primeira vez que estou a organizar uma expedição onde dou oportunidade a pessoas de fora que seguem o meu trabalho para poderem viajarem comigo e aprender sobre etnografia, aprender sobre ética, de como interagir com essas comunidades e de terem a oportunidade de visitar uma comunidade, neste caso na Amazónia, no Brasil, onde eu fiz o meu trabalho de campo, para reciprocar e para dar de volta a essa comunidade, porque quando eu fui fazer a minha pesquisa há 5 anos atrás, a pesquisa é no âmbito da tua tese de mestrado, é isso? Exatamente, de mestrado. Na Amazónia? Na Amazónia brasileira. Quanto tempo estiveste na Amazónia brasileira a fazer trabalho de campo? Não tive muito tempo, tive à volta de um mês, porque o meu mestrado não permitia um trabalho de campo longo e eu fui dos únicos da minha turma
que embarcaram numa jornada assim. Muitos deles fizeram trabalho de biblioteca, de pesquisa, e eu sabia que na altura que o Bolsonaro tomou o poder, foi em 2019 que eu lá fui, sabia, houve um chamamento que me levou lá, e, embora eu tivesse apenas uma semana depois de regressar do meu trabalho de campo, para fazer sentido de tudo que lá aconteceu e escrever uma tese, e felizmente correu bem. Tiveste E uma é semana para isso. escrever uma tese de mestrado? Exatamente. Campeão. E fazer sentido das experiências todas que lá fui passar, porque eu, quando Sim. estava em Londres, Uhum. numa universidade que eu digo sempre que é muito politicamente correta, e eu tive o desafio de convencer os meus professores, que me pareciam metaforicamente debilitados, a deixarem-me, este macaco de barbas, Sim. ir à Amazónia à procura de um antídoto usado pelos povos indígenas contra aqueles que ainda hoje acreditam saber o que é melhor para eles, não é? Como aqueles tipos do desenvolvimento, não é? Que se sentam na capital do país e dão ordens que afetam as pessoas que sempre viveram de uma maneira autónoma nas suas terras. Ok, e descobriste qual era o antídoto? Sim, descobri que o antídoto era a prática dos seus rituais sagrados, a prática que Ou permite seja, que o indivíduo. Como? manter no fundo, não é? Uhum. Manter Para viva a eles conseguirem tradição, manter. é uma forma de resistência, é isso? É uma forma de resistência, exatamente. É uma forma. Foi o que eles usaram a partir do momento que os nossos antepassados portugueses ancoraram as caravelas na costa atlântica daquela terra que ficou reconfigurada como o Brasil. E eles encontraram vários desafios, não é? Foram perseguidos, e a única maneira que os fez manter, que fez com que eles pudessem manter a sua identidade forte e viva até os dias de hoje, foi a prática dos seus rituais sagrados às escondidas dos colonizadores, para manter a brasa acesa, esperando um momento historicamente favorável onde a pudessem reacender a chama de quem são. Ok. E foi isso que eu conheci, e não só eles conseguiram usar o ritual para lidar com esse colonialismo de 500 anos, mas mesmo hoje em dia, com ameaças como o de Bolsonaro recentemente, continuam a usar essas ferramentas para, através da efervescência coletiva Pois. gerada nesses rituais, poderem continuar a lembrarem-se de quem são. Estiveste no Brasil, imerso em tribos. Eles falam desse passado colonial português ou não é tema sequer? É tema, é assim, eles falaram porque eu puxei a conversa e eu Ok. queria entender, mas chegares lá e eles é uma coisa que não falam muito. E uma coisa importante, já que falaste disso, foi que, embora, é irónico, no entanto, que embora eu seja português, não é? E seja branco, Pois. e os nossos antepassados tenham causado tanto sofrimento nessas terras, que eles me tenham acolhido da mesma maneira que eles acolheram os nossos antepassados, que foi de braços abertos. Foste bem acolhido? Muito bem acolhido, embora eu tivesse cheio de medo de embarcar nessa aventura. Sim. Se calhar foi das aventuras que mais medo eu tinha, porque houve muitas questões de: será que eu estou a fazer a coisa certa? Será que é o meu papel, é o meu lugar de fazer isso? E tive muita resistência, principalmente dos meus colegas na escola, na universidade, que questionavam isso. E eu tive que, de certa forma, ouvir o meu coração, ouvir que esta era a minha jornada. E correu tudo bem, e graças a Deus, e consegui, lá está, voltando à questão inicial que tu me deste, foi que neste momento estou numa posição que, a pedido dessas comunidades, e eu esteja numa posição e usar, digamos, entre aspas, uma palavra que eu não gosto, que é influencer, não é? Que conseguir ter uma comunidade de seguidores que estejam dispostos a pagar por uma experiência dessas, a pedido dessa comunidade, e esse dinheiro os vai ajudar a comunidade a investir na sua segurança alimentar, que é uma das preocupações que eles têm nos dias de hoje. Como assim, segurança alimentar? Porque assim, esse território indígena onde eles vivem foi cortado ao meio, construíram uma autoestrada pelo meio do seu território, o que atraiu a sociedade dominante não indígena, que trouxe doença, barulho, poluição, caça ilegal, que foi tão insustentável que acabou quase com os animais todos dessa comunidade, e então eles estão dependentes de uma economia baseada em dinheiro para poderem ir à cidade mais próxima e comprar comida, porque os animais
eu digo sempre que é quase tão exótico ouvir hoje em dia um pássaro nessa floresta amazónica onde eu estive, é quase tão exótico como nós, aqui numa floresta em Portugal, encontrarmos um javali selvagem, percebes? E estamos a falar da Amazónia. Pois. Olha que andam por aí muitos javalis selvagens. Em Portugal começa a ser uma praga já há algum tempo. É. Olha, estamos a chegar aqui ao final da primeira parte da nossa conversa. Vamos abrir o álbum de viagem. Vítor da Silva, guardas contigo algum objeto que tenhas trazido dessas tuas incursões pelo Quénia, pela Amazónia e que tenhas trazido da Índia, agora que estás aqui em Portugal temporariamente? Sim, eu costumo dizer que eu uso o chapéu do avô que eu nunca tive, e nesse chapéu, que não é só para o estilo e porque é bonito, é um chapéu onde eu recebo, às vezes encontro, às vezes oferecem-me, que foi o caso da Amazónia brasileira, onde o líder me ofereceu uma pena sagrada dos seus animais, e que basicamente é um objeto que eu levo comigo nas minhas aventuras, que me ajuda a estar desagarrado a coisas materiais, porque o facto é que essas penas eu continuo a perdê-las e a encontrar novas, e ajuda-me a manter essa humildade de impermanência, e é um objeto que eu gosto de carregar comigo. Dá-te boa sorte. Também tem trazido sorte. Sim. Muito bem, estamos à conversa com Vítor da Silva, Ethnopoet no Instagram, tem milhares de seguidores. Vamos fazer aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Em 1980, um avião da TAP com 83 passageiros a bordo é desviado para Madrid. Entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Mas o sequestrador, que tem uma arma carregada apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos. Leva uma pistola, que o meu pai tem, então mas está a pistola. Ele, de facto, mostrou-nos a pistola. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Vítor Silva, Ethnopoet no Instagram. Vá ver parte da vida e trabalho do Vítor. O Vítor é etnógrafo, vive nos Himalaias há 2 anos, mas está por estes dias em Portugal, mais concretamente em Guimarães. Vítor, já andaste com os Maasai no Quénia, com o povo Maijuna na Amazónia peruana, com os Noquequin na Amazónia brasileira, com os Gond na Índia Central e também com os Yukuna na Amazónia colombiana. O que é que une esta gente toda? E nós, no fundo, tu que estudas o ser humano. Ok, então... ok, parece... Vem aí uma grande resposta, é isso? Respirar fundo. É isso. Então, é assim, a nossa sociedade, infelizmente ainda vê os povos indígenas como tentativas falhadas de serem como nós, tentativas falhadas de serem moderno. Então existem 2 visões muito distintas de quem são os povos indígenas. Ou seja, temos uma visão muito paternalista em relação a estas pessoas, não é? Eu dizer que sim. Eu acho que no espectro político tens a visão da esquerda que acredita que os povos indígenas são os guardiões da floresta, que nos vão salvar destas areias movediças em que nos enfiamos. Sim, o mito do bom selvagem. Exatamente, romantizado, e tens o lado da direita que acredita que os povos indígenas
não têm nada a oferecer e que eles devem ser integrados na sociedade dominante e tornarem seres capazes, seres produtivos e obedientes. E o facto é que os povos indígenas são pessoas como eu e tu. Pois. E o que os une é o facto que os povos indígenas, no mundo inteiro, eles a contam como 5% da população humana, mas eles protegem 80% de toda a biodiversidade deste planeta. E isto diz-nos que a mitologia, a cultura deles está ligada, de certa forma, ao meio ambiente, que lhes dão de comer, que lhes dão materiais para construir a casa, fazer os seus rituais e estarem felizes, e estarem com os pés na terra. E o que acontece é que, enquanto nós devoramos os nossos territórios, o nosso país, a Europa, para o nosso desenvolvimento, para alimentar a nossa ideia de mercado, não é? Que lentamente se tornou a nossa própria mitologia, os povos indígenas, então, acontece que nessas áreas têm muitos recursos naturais que continuamos a querer extrair, como o carvão e outras coisas. Sim. Então é a sopa do dia, ou seja, eles continuam a resistir, a tentar viver da maneira que sempre viveram e adaptarem-se ao mundo, mas o que acontece é que nós acreditamos que eles são primitivos e que devemos sacrificar a sua liberdade de ser humano e estar vivo para que nós possamos continuar a usar os nossos gadgets e usar o conforto das nossas vidas, que é antagonista e que é muito diferente dos confortos que eles têm, não é? Mas que nos dão felicidade, não é? E tu também utilizas. Exatamente. Tu tens milhares de seguidores no teu Instagram também porque filmas e documentas e fotografas, não é? Completamente. Exatamente. Eu digo sempre, é uma pergunta, é um bom ponto. O que eu digo sempre é que eu acho que não há necessariamente um problema de usarmos essas ferramentas. Da maneira que eu vejo isto ok, eu estou a consumir, estou aqui num hotel, estou aqui em frente ao MacBook, mas eu se puder usar essas ferramentas em serviço de aliviar o sofrimento e de remar contra essa maré do desenvolvimento, então eu estou, de certa forma, espero eu, offset o que eu estou a extrair do mundo. Okay. Ou seja, o meu trabalho, eu posso, de certa forma, dizer que, sei lá, os últimos 5 anos que trabalhei com uma comunidade na Ásia para os ajudar a cancelar umas minas de carvão que ameaçavam destruir as suas terras ancestrais, mais de 20 ou 25 minas de carvão foram canceladas devido à minha colaboração com essas comunidades, e isso é do tamanho do Minho, o tamanho da zona do Minho. Uau. Portanto, também há um lado ativista na tua vida. Sim, eu não gosto muito da palavra ativista, mas podemos dizer que sim. Porque o ativismo hoje em dia, qualquer pessoa que pegue nos panfletos bonitos e vão para a cidade gritar uns slogans tribalistas são ativistas. E eu decidi sempre estudar, equipar-me e trabalhar em silêncio, muitas das vezes fora do foco de atenção, para trabalhar e fazer uma coisa significativa, que não necessariamente por exemplo, essa história das minas de carvão é uma história que tu nunca vais ver nas minhas redes sociais, por razões de segurança e por outras razões, mas que eu não faço isso por mim, faço isso por essas comunidades. Ok, muito bem. Já listei aqui algumas tribos com as quais tiveste contacto. Qual foi a mais surpreendente até hoje? Portanto, Quénia, Amazónia peruana, Amazónia brasileira, Amazónia colombiana. A mais surpreendente, eu digo que é mesmo a comunidade onde eu vivo hoje. Nos Himalaias indianos. Exatamente. É uma comunidade que tem uma cultura muito forte, onde é uma comunidade onde eles estão muito ligados ao sagrado. Estamos a falar dos Himalaias, que é a origem, as raízes do hinduísmo e do budismo e de outras religiões espirituais. E essas comunidades, eles são regidos completamente ao sabor, quer dizer, à lei da floresta e à vontade do rio, ao sabor do vento. Ou seja, eles têm... E mesmo hoje em dia, por exemplo, eu sou amigo lá de um padre, de um rapaz de 21 anos que é padre, e um dia destes eu estava na minha aldeia, ele veio-me visitar e eu levei-o a casa de carro. Ele estava-me a contar uma história, imagina, estás no carro, um rapaz de 21 anos, ele conta-me, olha...
pá, há este Jeep que eu queria comprar, o meu pai já tinha guardado dinheiro há muitos anos, estávamos prontos para comprar o Jeep, mas antes disso eu fui consultar a minha deusa para pedir permissão e ela disse que eu ainda não estava preparado, então estávamos lá no stand dos automóveis para comprar, então perguntei à deusa e ela disse que não, e então há 2 anos estou à espera, ou seja, isto é um exemplo que é difícil de metermos na cabeça, não é? Pois é. Olha, e um ocidental como tu, nascido e crescido em Guimarães, como é que foi o contacto com essas comunidades? Porque são mundos completamente opostos. Geraram-se muitos momentos de incomunicabilidade ou nem por isso? Nem por isso, porque eu acho que o mais importante é a metodologia, e daí que, embora hoje em dia temos muitos viajantes com boas intenções que vão parar esses lugares remotos, e eu, para não cometer o erro de causar mais problemas daqueles que eu tento aliviar, eu decidi estudar e decidi equipar-me com as ferramentas para assegurar-me que eu ia fazer alguma coisa de positivo. Sim. E não perpetuar... Então, e que ferramentas são essas? A etnografia e os métodos antropológicos e de ética permitiram-me saber como orientar, saber como me sentar e ouvir, de saber entender quais são os problemas deles, o que é que eles precisam, em vez de pensar que sei o que eles precisam. E há histórias interessantíssimas que posso dar exemplos onde claro, dá. Nós... Desculpa? Dá exemplos, queremos ouvir. Olha, posso contar uma história interessante que ouvi de um colega antropólogo, que houve uns ocidentais que foram ao Zâmbia para ajudar uma comunidade que vivia lá, uma comunidade indígena, e então o que eles fizeram? Começaram a plantar tomates lá na Zâmbia. nos campos, no Zâmbia. E o que aconteceu foi, na altura que esses tomates estavam a ficar prontinhos para ser colhidos, estavam já a ficar vermelhinhos, um dia de manhã eles acordaram e repararam que todos os tomates, todos os campos foram destruídos por uma manada de 200 hipopótamos. E então eles viraram-se para o pessoal do Zâmbia e disseram o seguinte: olha, os hipopótamos apareceram aqui e estragaram isto tudo. Olha, porque é que vocês acham que nós não temos agricultura aqui? E o pessoal europeu disse o seguinte: então porque é que vocês não nos disseram que era esse o problema? Pois. Então eles disseram o seguinte, que foi: vocês nunca perguntaram. Ok. Lá está. Sabes? E é essa a atitude. É uma certa arrogância, não é? Exatamente, a atitude de superioridade, nós achamos que sabemos o que é melhor para os outros. Pois. E isso mina muitas vezes as relações entre as diversas comunidades. Exatamente. Não é? E então essas metodologias que eu desenvolvi ajudam-me a saber qual é o meu lugar, ajudam-me a sentar. Mas perguntas, por exemplo, o que é que precisam ou o que é que eu posso fazer por vocês? É mais, é por aí? Primeiramente, relacionar-me como um ser humano com outro ser humano. De observar, de adaptar-me, de saber qual é a dinâmica dessa comunidade, de me ajustar nesse ritmo dessa aldeia, sentir na pele os problemas, observar quais são os problemas e juntos começar a questionar e entender melhor, para podermos fortalecer relações e entender como é que juntos, como é que podemos unir forças e trabalhar juntos para aliviar esse sofrimento e para preservar as suas culturas da maneira que eles querem. Ok. Tu falas muito em aliviar o sofrimento dessas comunidades indígenas. Achas mesmo que há sofrimento? Existe, porque existem muitas coisas que ficaram embutidas nessas comunidades já há 100, 200, 300 anos, através do colonialismo, seja no Congo, seja na Amazónia, seja na Índia. E então existem muitas coisas onde essas comunidades estão a tentar, como eu disse anteriormente, tentar lembrarem-se de quem são, tentarem adaptarem-se às forças do desenvolvimento, adaptarem-se a essas pressões ambientais. Um exemplo? Sim. Por exemplo, na comunidade onde eu estive em 2018, comunidade nómada nos Himalaias, num deserto, o que acontece é que o seu conhecimento tradicional, que os ajuda a lidar com as pressões do ambiente, estão a ficar obsoletas, ou seja, elas estão a deixar de ter aplicação por causa das mudanças climáticas, e eles não conseguem acompanhar
estas mudanças que estão a ser tão rápidas e que não nos dá espaço para a sua cultura desenvolver e o seu conhecimento expandir e adaptarem-se a esses novos desafios. E, portanto, corre-se o risco de se perder todo um património, não é? Exatamente, corre o risco de eles terem de se render à promessa do modernismo, à promessa do desenvolvimento e de, se calhar, abandonar, porque quando, no último dia que eu estive nessa comunidade nómada, disseram-me que em 10 anos não haverá mais tendas feitas de lá de cá, que não existirá mais rebanhos naquelas montanhas e nem haverá mais comunidade Shangpa, porque o que acontece é que eles estão a perder a habilidade de poderem sobreviver e prosperar nesse lugar que sofre essas pressões ecológicas e ao mesmo tempo tens a sociedade dominante a tentar puxá-los para as cidades modernas, para eles terem também, para o governo e essas megacorporações terem a oportunidade de irem a esses lugares que têm recursos riquíssimos e poderem extrair tudo o que eles querem extrair. Vítor, vives nos Himalaias indianos há 2 anos. Como é que é o teu dia-a-dia? Partilha connosco. Ok, o meu dia-a-dia é acordar com o nascer do sol, é merecer o meu lugar debaixo desse sol, por exemplo, se precisar de comprar alimento, tenho de fazer hiking pela montanha acima, uns 40 minutos até chegar ao meu carro, e tudo que eu compro, que vou ao mercado, tenho que merecer pela montanha acima, às costas, até ao último grão de arroz, ao último prego. Então isso dá-me ou seja, se está frio tenho que ir buscar lenha, tenho que cortar a lenha, seja chuva ou faça sol ou esteja a nevar, e estar, mais importante ainda, é estar nesse espírito de reciprocidade com os meus vizinhos, porque eu digo sempre que é impossível viver nesse lugar árduo sem a colaboração de um e do outro, e isso, em comparação, em contraste com a comunidade de onde nós vimos, é uma coisa alienígena, porque nós hoje em dia, a partir do momento que fechamos a porta do nosso apartamento e vamos ao Uber Eats ou lá o que é e mandamos vir a comida e pagamos as nossas contas, não precisamos de ninguém, pensamos nós, mas ao mesmo tempo Portugal e o mundo ocidental estamos doentes, não é? Há uma história que me lembro, um dia que eu estava a caminhar pelo deserto lá nos Himalaias com a minha mãe adotiva, e eu lembro de comentar com ela que as pessoas, o povo de onde eu venho, anda tão triste, tão insatisfeito com a vida, que precisa de ir ao médico. E quando eu contei essa história, ela riu-se, porque não entendeu, e ainda hoje eu me pergunto se ela faz a ideia que o que eu lhe havia contado era nada mais, nada menos do que a pura e crua verdade do meu povo. Ela não percebeu que há pessoas que procuram ajuda médica para curar doenças do foro mental. Exatamente, não é? Nós vivemos numa epidemia de saúde mental, não sabemos lidar com isso porque nós estamos desligados um dos outros, estamos desligados do mundo à nossa volta, passamos muito tempo no intelectual, a debater quem tem razão, quem não tem razão, quem é que deve estar na esquerda. E pouco a viver, não é? E pouco a viver. E então, quando eu vivo nos Himalaias, eu estou vivo com o corpo, eu estou vivo com a alma. E eu digo sempre que o meu objetivo de viver lá, e espero, um dos meus objetivos com a minha esposa é, de verdade, viver e se calhar até morrer nessas montanhas, espero criar uma base lá. Eu digo sempre que o meu objetivo é ser profissional e estar vivo. Entendes? A lembrar-me do que é ter os pés na terra, lembrar-me do que é pegar numa fisga e atirar uma pedra contra uma árvore, lembrar-me do que é beber água do rio e de subir às árvores para apanhar fruta, que foi o ambiente onde eu cresci. Dito assim é bonito, mas também tem momentos difíceis, não, Vítor? Momentos difíceis em termos de? Momentos duros, difíceis, viver no meio das montanhas, nos Himalaias. Com certeza, claro, certeza. Não é fácil, ou é? Muitos desafios. Muitos desafios, existem também leopardos, existem, às vezes chove dentro de casa, eu moro numa casa feita de lama, mas o gozo que eu tenho de estar vivo lá e estar nessa vida simples supera qualquer dificuldade. Foi a vida que escolheste, portanto, assumes, não é? Para todos. Olha, Vítor, estamos a chegar ao fim, vamos fazer check-out? Bora. Vamos lá.
vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre... Uma faca. Uma faca. Já tiveste que usar a faca para te defender? Pá, e eu felizmente Ainda não. aprendi na tropa e depois da tropa que com uma faca eu posso construir um navio e desaparecer pelo mundo fora. Então uma faca posso fazer tudo que quiser. Fizeste a tropa regular ou tropa especial? Estive em Lamego, nas Forças Especiais. Ok. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi, Vítor? Chegar ao deserto dos Himalaias sem saber que lá estava e foi ir em partida do desconhecido, sem planos nenhuns, depois desta mentalidade de tropa onde tudo era controlado e planeado, e foi a primeira vez que me mandei à deriva, sem telemóvel, sem mapa, sem nada, e foi essa a viagem. Correu bem? Correu. Corre sempre. Corre sempre. O crime de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Se calhar o acesso a regiões protegidas na Índia, que atualmente passam por conflitos armados que não são reconhecidos cá fora, mas continuam ativos, e conseguir acesso a essas zonas protegidas foram difíceis, mas que consegui. Muito bem. A recordação de viagem mais cara? Pá, eu não sou muito de turismo e viajar, ou seja, o meu trabalho é que me leva a esses lugares, é mais uma cena de mochila às costas, de uma maneira simples. Mas, pá, se calhar até posso dizer, eu agora adapto-me, que sou casado, mas se calhar a lua de mel, eu e a minha mulher fomos para o sudoeste asiático e alugámos uma moto e fomos pelo mundo fora. Se calhar foi das mais caras. Boa. Quanto tempo durou a lua de mel? 2 meses. 2 meses de mochila às costas e de moto. Incrível. 2 meses, pronto, como se fosse uma coisa normal. Claro, nós não temos que ir para o escritório à segunda-feira. Foi. Olha, a refeição mais estranha, qual foi? Sopa de macaco. Onde é que foi isso? Na Amazónia? Exato, na Amazónia. Vale a pena? Vale. Tudo vale a pena, temos que nos adaptar, e existem mais do que... Existem outros tipos de comida, outras maneiras de viver, né? Olha, gostava de viajar com? Opa, eu gostava de voltar a poder viajar com o meu irmão mais novo, que recentemente, através da meditação, passou por um despertar espiritual quando viveu lá comigo nos Himalaias durante uns tempos, e hoje encontra-se em processo de reintegração na sociedade, que não está a ser fácil, e então um dia eu gostava muito de poder viajar outra vez com esse rapaz que tem tanto a ensinar ao mundo. Muito bem. Lavar a alma é preciso de vez em quando, não é? Exatamente. Olha, chegamos ao fim, Vítor. Qual foi a música que escolheste para fechar a nossa conversa? Foi uma música que existe uma história que se calhar vai ficar para a próxima, mas que... Consegues contá-la em 30 segundos? Em 30 segundos, ok. Então, enquanto eu estava em Londres em preparação para ir à Amazónia, e eu costumo ouvir músicas indígenas para me manter da comunidade para onde eu vou, para me inserir nessa frequência. E uma das músicas indígenas, no meio de um álbum de 300 músicas, que ressoou comigo muito forte, foi essa. E quando cheguei ao Brasil, eu estava em Brasília numa comunidade indígena, no dia que eu partia para a Amazónia, houve um ritual dentro de uma casa de reza de um indígena que me deu um ritual de proteção antes de eu ir para a Amazónia, e de repente, no repertório de milhares de músicas, a música que ele canta durante esse ritual sagrado foi essa música precisamente, que foi um momento de sincronia, que me deu essa vontade e essa coragem de ir ao desconhecido e enfrentar os meus medos. Muito bem, música que se chama Araruna, é isso? Araruna, que significa papagaio azul, Macau, o papagaio azul. Papagaio azul. Muito bem, Vítor, foi um gosto, obrigado. Muito obrigado. Bom regresso à Índia e muita força para viver nas condições em que vives lá nos Himalaias. Muito obrigado. Araruna, música indígena da Amazónia, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso na próxima semana. Já sabem, sejam bons e boas viagens. Saper